Crianças, bom dia. Na aula de português hoje, a tia Márcia vai trazer para vocês um tema muito importante que nós vamos ter que aprender, que é sobre verbo. Mas vamos entender o conceito de verbo. A tia Márcia colocou até um ponto de interrogação aqui. O que é verbo para você? Verbo, nós podemos ter um entendimento que o verbo são algumas ações que praticamos, né? Então, olha o que ele fala aqui logo abaixo. Verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós já aprendemos várias classes gramaticais como substantivo, adjetivo, artigo e hoje vamos aprender verbo. Mas eu tenho que ter na minha mente que verbo é uma classe gramatical que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? E aí eu coloquei várias ramificações para a gente ter um melhor entendimento. Verbos. Se você for analisar lá na página do seu livrinho, que vocês podem seguir aí também, na página 187 e 188, olha lá, uma menininha fazendo a leitura de um livro, né? Uma criança que acordou porque amanheceu o dia e uma panela quente. As palavras ler, amanhecer e estar são todas verbo. A primeira é uma ação. O verbo ler indica uma ação, a ação da menina. Então, que ação que ela está praticando? A ação de ler, de fazer leitura. Poderia ser correr? Sim, é uma outra ação que eu estou fazendo. Pular é também uma ação que o meu corpo está realizando. Andar é um outro verbo. Falar, outro verbo. Cantar, lá, 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 lá. Verbo. Sorrir, verbo. Piscar, verbo. São todas ações, né? Cometidas por alguém, né? Ou por algum animal. São todas ações que praticamos, né? No momento em que vamos andar, correr, brincar, falar, estudar. Já aqui nós temos um outro tipo de verbo. Lembra lá? Que indica estado e fenômenos da natureza. Amanheceu é um fenômeno da natureza. Não é eu que vou praticar essa ação. É da natureza. Por exemplo, amanhecer, entardecer, trovejar, relampejar. São todos verbos que indicam fenômeno da natureza que Deus fez. Certo? O verbo amanhecer indica o fenômeno da natureza. Poderia ser choveu muito. É um fenômeno da natureza, né? Relampejou à noite. A palavra relampejou é um verbo, mas é um verbo que indica fenômeno da natureza. E outro tipo de verbo que indica estado, né? Igual lá no exemplo. O verbo estar indica o estado da comida. A comida está gostosa, a comida está fria, a comida está deliciosa. Então, é o estar, é o estado em que a comida está, né? Gostosa, fria, quente, tá? Também temos que entender, criança, que o verbo ele expressa pessoa, números, tempo e modos. Quando eu falo pessoa, todo verbo ele é conjugado, né? Na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa. Primeira pessoa é quem fala, eu e nós. Eu falo, nós falamos agora. Segunda pessoa é quem ouve. Eu falo e você ouve. Então, tu
me ouves? Vós. Então, é quem ouve. Lembra bem, primeira pessoa é quem fala. No caso, eu e nós. Segunda pessoa, quem ouve? Tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala? De quem está falando? Ele, ela, eles, elas. Por exemplo, ela é bonita. Eles são estudiosos. Então, é de quem se fala. Também o verbo expressa número. O verbo pode vir no singular e também no plural. Singular refere-se a uma só pessoa. Plural, mais de uma pessoa. Então, singular é eu, é tu, ele ou ela. Já as pessoas do plural são quem? Nós, vós, eles ou elas. Indica plural, ok? Por exemplo, eu corro, singular. Agora, nós corremos, plural, porque é mais de uma pessoa. Somos nós, vós, eles ou elas. Também o verbo expressa tempo. Tempo passado, tempo presente, tempo futuro. O passado é o ontem, é o que aconteceu ontem, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás ou há 1 hora atrás. Presente é o hoje, é o agora. Futuro é que ainda vai acontecer. Por exemplo, ontem eu fui ao cinema, já passou. O verbo foi conjugado no passado. Hoje eu vou ao cinema. O verbo está conjugado no presente, no agora. Hoje eu vou. Amanhã eu irei ao cinema. Quer dizer, ainda não aconteceu. É algo que ainda vai acontecer. Certo, crianças? E por último, o verbo expressa também modos indicativo, que indica certeza. Subjuntivo, que indica dúvida. Imperativo, que indica ordem ou pedido. Esses aqui nós vamos trabalhar cada um no seu devido momento, tá? Primeiro vamos trabalhar os verbos no modo indicativo, depois no subjuntivo e depois no imperativo, ok? Mas isso aí é nas aulas seguintes, que a tia Márcia ainda vai explicar. Então, o que eu quero que vocês entendam de imediato? O que é verbo? Verbo é uma classe gramatical que indica a ação de alguém, de alguma pessoa, de algum animal, um estado ou um fenômeno da natureza. Cada um, a tia Márcia já explicou, né? Quero que vocês agora prestem muita atenção, dê uma lida novamente nessas 2 páginas, porque depois eu vou pedir para João Vitor e Amanda empregar alguns verbos em determinadas frases. E vou pedir o tempo, pode ser, eu posso pedir o tempo passado, presente, futuro. Posso pedir para usar pessoas para conjugar esses verbos, singular e plural, né? Então, preste atenção. Faça mais uma lidinha, tá? João Vitor e Amanda, leia novamente essas 2 páginas e depois eu vou pedir para vocês conjugarem alguns verbos para a tia Márcia. Certinho? Então, vamos lá, meus amores? Vamos fazer agora algumas atividades e daqui a pouquinho estarei fazendo perguntas. Tchau, tchau!